dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o momento que você está consumindo aqui nosso conteúdo. Esse aqui é o X-Talks, um podcast totalmente diferente do padrão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui, deixa teu like para você receber as notificações das nossas novidades, as postagens, dos cortes, para você ficar por dentro de tudo que acontece. E o nosso X-Talks, ele é oferecido pela HD Sports Complex, um novo complexo da HD espera por você para praticar lá beach tênis, fut-7, futevôlei, vôlei de praia e até mesmo para fazer lá seu churrasco, sua festa de aniversário. Óticas Gravataí, mais de 40 anos no mercado. Um abraço lá para Roberta e para Cíntia. Pronto Smart, a maior e melhor assistência técnica de Apple de Porto Alegre, além de assistência técnica especializada, única ou uma das únicas que dá 1 ano de garantia em todos os seus serviços e vende iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, tudo de Apple tem lá. Falar com o Fábio e com o Diogo. E também nós temos aqui, como nosso patrocinador, a Via Moura, que é a loja do Miro, meu grande amigo, lá o cara que vendeu meu último carro. Via Moura, veículos para quem é exigente, Life Audiologia, vai lá cuidar da sua audição, audição é saúde, e também Original Way, que é a agência de turismo que patrocina aqui também o nosso X-Talks. Tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, a Laura, Turista Life, né? Então, a Original Way aqui, Laura. E aí, guria? Obrigado por ter vindo, que prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite, prazer todo estar aqui. Vamos conversar um pouco, então, sobre que legal. esse projeto. Então, quero saber tudo sobre esse projeto. Mas, assim, já é de praxe aqui do programa, quando a pessoa chega, ela tem que dizer quem ela é, Tá. o que ela faz e como isso que ela faz ajuda as pessoas. Tá, vamos lá, então. Meu nome é Laura, pra quem não me conhece. Eu criei esse perfil no Instagram, que é o Turista Life, que hoje em dia eu trabalho com ele, que é muito recente, faz 1 ano. Em setembro fez 1 ano que eu criei ele. Pouco tempo. E sim, aí cresceu bem rápido, assim. Mas hoje em dia, né, eu trabalho com ele, mas não só com ele. Trabalho com outras coisas também, de marketing digital e também com o canal no YouTube, que é um projeto bem recente. Ai, que legal. E eu ajudo as pessoas lá no meu Instagram, principalmente para quem quer viajar, mas assim, tem a viagem como algo muito inalcançável na sua vida, sabe? Então eu tento dar dicas práticas, tento compartilhar um pouco das experiências que eu já tive. Eu sou turismóloga, esqueci de falar isso aqui. Que legal. Sou formada em turismo. Sim. Eu me formei no meio de 2020, então no meio da pandemia, que naquele momento, então, não tinha emprego. Era o caminho contrário, né? Exato. Não tinha... Eu busquei tentei algumas coisas, e aí foi um gatilho pra eu começar o meu próprio negócio. Então, por um lado, foi muito bom pra mim. Te desafiou. Porque como não tava muito difícil encontrar alguma coisa, oportunidades, eu tinha também como objetivo viajar trabalhando. Essa é a minha principal meta hoje, é viajar, ser nômade digital, né? Sim, Falam que é trabalhar e viajar pelo mundo. Que é ótimo, né? Sim. Viajar demais, né? Que legal. Então, o que eu mais amo na vida. Então, essa é a meta. E aí foi um gatilho, assim, pra eu começar. Mas eu comecei só no meio do ano passado, né? 2021. Então, ali de quando eu me formei até o fim de 2020, eu fiquei meio nessa indecisão, numa crise existencial, eu não sabia o que fazer. Pra onde eu vou? Que é logo, né, quem se forma me entende, que é bem difícil, assim, se encontrar na área. A gente é muito jovem, né? Sim. Pra tomar essa decisão, né? É muito difícil. Então, eu fiquei bem perdida, assim, na pandemia, não sabia o que fazer. E aí, eu fui pesquisar, e aí, nesse meio tempo, eu me toquei, assim, foi um sinal do que eu realmente queria pra mim, que era viajar e trabalhar. Eu não queria ficar presa no mesmo emprego e depender das minhas férias pra viajar. Entendi. Então, eu pensei o que eu poderia fazer. Então, eu fui pesquisar bastante, né, pra eu depender só de mim, pra eu viajar, que é o que eu mais quero, que eu mais gosto de fazer. E comecei com marketing digital no mercado de afiliados. Sim. No início de 2021, ali por março, estudei muito, comecei a colocar em prática. E, inclusive, trabalho ainda com isso um pouco menos, né? Porque agora o Turista Life me toma mais tempo um pouco. E daí eu fiquei focada no mercado de afiliados ali no ano passado. E aí, em setembro, eu percebi, assim, que eu tinha
eu trabalhava no mercado de afiliados, mas eu não era, assim, a minha área, né? Não era o que eu realmente... Não te sentia, talvez, realizada? Exato. Talvez é isso? E porque eu gosto muito de turismo, eu gosto da minha área, eu queria exercer a minha profissão. Uhum. Então, eu tinha um tempo, o mercado de afiliados me toma tempo, né? Me tomava bastante tempo, mas ao mesmo tempo eu tinha um tempo ocioso que eu poderia produzir alguma coisa, fazer alguma coisa. Uhum. E eu pensei, por que não, né? O que eu mais gosto de falar para as pessoas é sobre viagens. Normalmente é o que as pessoas vêm me perguntar, família, amigos. Sempre, ai, Laura, como é que tu fez isso? Como é que tu foi pra lá? Como é que tu faz pra... Como é que tu faz pra comprar passagem? Onde que tem passagem barata? E aí eu percebi que, né, tinha a ver com a minha profissão, que eu sou formada em turismo. E eu pensei, eu vou tentar, né? Mas foi muito desafiador pra mim, porque eu era muito tímida, eu não me imaginava aparecendo. Claro, sabe? claro. Então, no início era só dicas assim, sem eu aparecer, mas aí eu percebi que tinha que ter essa conexão com o público. Sim, pra engajar mais, Exato. pra ter lá o rapport, para as enfim. pessoas entenderem quem eu sou, se identificar, né, com o que eu faço, confiar no meu trabalho, saber, né, como eu trabalho. E aí eu fui aos poucos no início, nossa, muito, dá pra ver assim a diferença no início de agora, sabe? Agora, óbvio, eu ainda às vezes sou um pouco tímida, mas já consigo me soltar muito mais. Se tu tá tímida agora, tu tá fingindo muito bem, tá tranquilo. Mas tu sabe que essa questão aí de a gente colocar a cara, assim, é desafiador, né? Porque, primeiro, e eu falo isso pros meus mentorados, tá? Cara, olha só, deixa eu te dizer uma coisa, teus primeiros vídeos vão ficar uma merda. É certo que vão ficar muito ruim. Mas eles vão ficar ruins, mas tu tem que fazer. É prática. É exato, porque além da prática, tu tem o comparativo, entendeu? E a cada vez que a gente for entendendo que tu tá melhorando, isso vai também te servir como gatilho para tu seguir fazendo, né? Sim, porque realmente é desafiador, né? Mas me diz uma coisa, quando tu fez a escolha lá pelo turismo, tu já tinha feito viagens, enfim, como que aguçou essa, né, essa vontade? Porque poderia ser, é a vontade de quem não viaja, né? Ou não, é a experiência de quem viajou e realmente quer viver aquela sensação de uma forma mais recorrente. Como é que foi isso pra ti? Sim. Não, pra falar a verdade, eu nunca sabia, nunca tinha na minha cabeça que eu queria seguir de profissão. Sempre foi muito difícil pra mim escolher. E desde pequena eu viajava bastante, porque eu fazia vôlei. E viajava bastante com o vôlei. E o meu irmão, ele foi morar fora muito cedo. Ele é mais velho que eu. Teu irmão jogava, né? Jogava basquete. Isso. Profissionalmente. Então, ele saiu de casa cedo. Como é que é o nome do teu irmão mesmo? Bruno. Bruno. Tá, legal. E aí, a gente acabava que ia visitar ele bastante. Viajava um pouco pra assistir ele jogar. E eu viajava pra jogar vôlei também. Eu era um pouco menor, tinha uns 10, Aonde tu jogou? anos. Na Sojipa. Quantos anos tu jogou na Sojipa? Joguei dos 9 até os 16. Toda a minha adolescência. Toda a adolescência. Tu vê aí, tu foi pra um lado... né, eu sempre gostei muito de esporte também. Mas sempre gostei muito de viajar também. Claro. E aí, com 15 anos, sempre quis viagem pra Disney. Nunca quis uma festa. E aí, com 14 anos, eu tive a oportunidade de ir, né? Graças a Deus, os Qual meus delas? pais... Orlando, Paris? Isso, Orlando. Orlando? Que legal. Aí fiquei 15 dias lá e daí lá eu já vi aqui, nossa, eu amava viajar, eu queria conhecer lugares novos, pessoas novas e ver diferenças culturais, assim, era o que eu tinha muita curiosidade, eu gostava muito. Sim. E aí quando eu me formei no ensino médio, que aí tinha que escolher o que eu ia fazer, que eu ainda não sabia, sempre foi meu sonho fazer intercâmbio de high school, que é fazer o ensino médio nos Estados Unidos. E como lá são 4 anos de ensino médio, eu finalizei aqui o 3º ano em dezembro. E em janeiro eu fui pra lá e fiz um semestre deles lá. Então eu fiquei de janeiro até junho. Aonde? No Wisconsin. Wisconsin? Pertinho do Canadá, no norte, assim. Parte gelada. Sim, muito frio. Aí fiquei em casa de família, né, pra viver essa imersão cultural. E como é que foi essa experiência? Nossa, foi incrível. Me conta como é que foi a receptividade e tal. Eu tenho contato com eles até hoje, já fui visitar eles depois, inclusive. Olha só que legal. E é aquilo de filme, sabe? As escolas americanas, e a minha família era os pais, e daí eu tinha uma irmã, que tinha 13, 14 anos na época, que eu tinha 18, e o meu irmão tinha 11, 12 anos, e tinha um cachorro. Era a clássica família americana, assim, sabe? E, óbvio que no início é bem complicado. Sim, eu ia perguntar questão cultural, né, de hábitos e tal. O que foi mais difícil, assim, pra ti? A questão de tu conviver com pessoas que tu nunca viveu antes, né, de se acostumar com o choque cultural é muito difícil. E também eu não falava inglês. Esse foi um dos motivos pra eu ir pra lá. Pra aprender.
assim. Bah, mega desafiador. Muito. Eu achava que meu inglês era intermediário, né? Mas aí eu Até ir pra cheguei lá. lá, eu percebi que eu realmente não sabia falar inglês. E foi um dos motivos pra eu queria muito aprender. E no início, assim, não vou mentir que é muito difícil. Mesmo que tu conviva o dia inteiro 100% com americanos, é complicado, assim. Claro. Tu tem que se esforçar muito, Sim. né? Não pode ter vergonha de falar, tem que colocar em prática. E eu, como era muito tímida, eu não falava. Sim, fica com vergonha de errar, né? Exatamente. Mas as pessoas sabem que tu não fala a língua, né? Aham. Então, Elas até se esforçam pra te entender, né? exato. Não é da primeira língua, tu tá lá se esforçando pra falar outro idioma. É algo muito grandioso. Eles só falam a língua deles. Então, Sim. eles até admiram isso, sabe? Claro. Mas tive que me esforçar bastante. Então, eu cheguei lá em janeiro e eu me senti confiante, assim, confortável com o idioma lá por abril. Pra ser bem sincera, assim. Mas essa questão, assim, teve alguns conflitos com a família. Obviamente, não é fácil. Porque os costumes são muito diferentes, as regras, né? Lá eles são muito mais rígidos, assim. Aqui eu sempre tive muita abertura com a minha família, bem tranquilo de resolver situações, conversar. E lá, com essa dificuldade do idioma e com as diferenças dos hábitos, assim, sempre, principalmente pelo lado da minha mãe de lá, a gente era meio... No final deu tudo certo, até hoje a gente se fala, assim, mas sempre tinha alguns conflitos. Mas Sim. Mas é que deve ser muito desafiador, né? Uhum. Porque realmente tu tem um corpo estranho junto com a Exato. família, né? Mas, por outro lado, quando uma família se coloca à disposição para participar do programa, Uhum. também ela tem que estar aberta, né? Uhum. A ter uma recepção legal, uma Sim. receptividade também Exato, legal, né? sim. Mas e eu me identifico com isso que tu falou, porque assim, bom, eu sou de família italiana, cresci, né, falando, eu achava, né, que eu cresci falando italiano em casa, que a minha descendência é calabresa, então a gente falava o dialeto calabrês. Uhum. Quando eu cheguei na Itália, quando eu cheguei na Itália, a primeira cidade que eu fui foi em Nápoles, e, bom, enfim, quando eu tava nos primeiros eventos, assim, com um grupo eu jogava, né, enfim, com um grupo de atletas e tal, Uhum. eu tava tentando me comunicar com o que eu sabia, né? Sim. E aí os caras me olhavam, o que tu tá falando, né? Que língua é essa? É Sim. árabe isso aí? Eu, como assim, cara? Isso eu aprendi em casa. Uhum. Não, isso aí não é italiano. E aí, realmente, é o dialeto, né? E um dialeto que o meu nono trouxe pro Brasil, né? Meu avô trouxe, Sim. né? Uma coisa de, sei lá, 80 anos atrás. Uhum. Então, eu me obriguei a aprender o italiano. E aí, eu sei o quanto é difícil. Porque por mais eu acreditasse que eu ia conseguir me virar bem, até entendia bastante, assim, mas para falar era difícil. E eu também tinha um perfil um pouco diferente. Também era mais retraído, né? Tinha um pouco de vergonha e tal. E foi difícil, mas o que eu fiz, né? Em casa, eu lembro como se fosse hoje. Sentei um dia na cozinha, assim, na mesa, e fiz uma lista. Uhum. Copo, xícara, os De talheres, de vocabulário, sabe? Eu escrevi tudo que eu precisava, sabe? Água, leite, pão, feijão, tudo. Por quê? Porque eu ia na rua, ia nos mercados, e, pô, eu sou meio antigo, né? Na minha época não tinha internet no celular, né? Era mais difícil. Era mais difícil. Então, eu ia com aquelas folhas do caderno enroladas no bolso. Ou no bolso do casaco, assim, quando tava frio por dentro. E aí eu ia me virando, entendeu? Uhum. Até um brasileiro que já estava há bastante tempo lá na Itália, ele me deu de presente um dicionário português e italiano. E aí eu comecei a estudar em casa. E uma coisa aliás, duas coisas que me ajudaram demais, demais. Assistir filme e ouvir música. Sim. Porque eu ouvia a música e ficava me desafiando para entender. E era, de novo, né? Eu sou antigo, né? Na época do CD, né? E aí no CD tinha a letra da música. Enfim, eu sei o quanto é desafiador. Morei com pessoas também de outros lugares do mundo, né? Uma vez eu morei com um cara que era indiano, perdão, era indiano, e aí no Ramadã lá, Nossa. o cara passando fome não sei quantos dias lá, quase caindo pelas tabelas e não podia comer, né? Então, assim, é um choque de cultura, mas é de muito aprendizado, né? A gente consegue ver direitinho toda a nossa evolução. Quando eu vim embora, e se eu olhasse pra mim quando eu tinha chego lá, eu pensava, meu Deus, Que diferença. outra pessoa, né? Por isso que eu falo muito, principalmente nas minhas mentorias. O ser humano, ele muda por dois motivos, ou por ambição, ou por medo, né? O cara foi lá, fez um check-up, tá ferrado de saúde, né? Sim. Por medo, né, de não morrer, ele se obriga a mudar de vida. Ambição, pô, tem um processo aqui no meu trabalho,
na Turista Life Uhum. e eu tô vendo que eu posso melhorar. Então, não, vou mudar Uhum. por ambição de melhora. Então, as pessoas se motivam pelos É. dois em tudo, né? Então, o medo, né? A sobrevivência, né? A comunicação, Uhum. enfim. Que legal, guria. Sim. E tu me comentou quando tu fosse pra fora, mas em que momento tu decidiu parar de jogar? De jogar é porque aqui ou tu seguia profissionalmente, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não tem, assim, times profissionais, então tu tem que se mudar. Ou eu parava, e como eu não tinha, assim, tanto talento pra seguir profissionalmente, não Uhum. sou tão alta e não queria também. Uhum. Eu já sabia como funcionava, porque meu irmão era profissional de basquete, sabia o quão difícil é. Então eu resolvi ir por outro caminho. E na tua família, tu teve algum tipo de... Bom, na questão do esporte, obviamente, tinha influência Uhum. do teu irmão. Sim. Eu conheço teus pais. Teus pais eram super engajados, né? Aham. E aí tu acaba... tem aquela propulsão, né? Sim. De seguir no esporte. Mas a questão de turismo, tem algum Então. incentivo dentro de casa? Como é que é isso? Sim. Aí quando, só pra seguir a linha do tempo, Vai lá, vai lá, eu vai lá. voltei dos Estados Unidos em junho. Uhum. E aí eu tava naquelas que eu ainda não sabia. Eu queria ir pra lá pra também tentar descobrir o que eu queria. E quando eu voltei, eu ainda não sabia, né? Tinha que tentar escolher. A minha ideia, assim, eu vou tentar fazer um cursinho pra ir pensando mais um semestre, pra talvez tentar passar numa faculdade federal. Uhum. E acabou que, conversando ali com os meus pais, com meu irmão, eu queria até tentar fazer aqueles testes vocacionais, sabe? Aham, Mas sim. aí... Quem nunca, né? Sim, de tão perdida que eu tava. Mas aí, conversando com a minha família um dia, nessa questão de escolhas e tal, a minha mãe falou, por que não turismo, né? Pra ser sincero, eu nem sabia da existência desse curso, assim, porque não é muito grande, né? Uhum. Até hoje em dia, infelizmente, nem tem mais aqui em Porto Alegre. É mesmo? Sim, acabou fechando. Aonde tu fizesse? No IPA. No IPA? Uhum. Eu estudei no IPA. Fiz educação física no É? IPA. Aham. É bem legal. E aí eu, conversando com a minha mãe, ela comentou do turismo e eu nunca tinha pensado nisso. E aí ela sempre quis fazer turismo. Só que ela é formada em odonto. Tudo a ver. Aham. Não que ela sempre quis, mas ela sempre gostou muito disso Teve também. uma afeição. Isso. Aham. E ela falou que, tu gosta muito de viajar, tu gosta muito dessa questão, né, de ajudar as pessoas com viagem, tu já teve experiências que tu amou e tu quer muito isso pra ti, continuar nesse meio. E aí eu fui pesquisar sobre, aqui em Porto Alegre só tinha no IPA, Uhum. não tinha mais nenhum. Aí eu fui conversar com o coordenador do curso pra entender um pouco mais, aí eu vi a grade curricular e aí eu amei. Assim, eu amei tudo que tinha na grade, eu pensei, meu Deus, eu vou amar isso daí, se aprender mais sobre isso. E aí acabou que em agosto eu entrei. Com a minha nota do Enem do ano anterior que eu tinha feito, eu consegui entrar já. Que legal. E aí tinha várias viagens com o curso. Então naquele ano mesmo eu fui pro Canadá com o curso. Olha só. Que a gente visitava universidades para ver como que eram os cursos de turismo nessas universidades. Uhum. E como se fossem secretarias municipais de turismo dos locais. Uhum. Daí a gente foi pro Canadá nesse ano. No ano seguinte, 2018, a gente foi pra Alemanha. Berlim e Munique. E então foi muito bom, assim. Eu Que não me legal. arrependo nem um pouco. E era um curso curto. Então eram 3 anos. E aí no meu último ano eu fiz outro intercâmbio para os Estados Unidos. Só que daí era um de trabalho e férias. Uhum. Que eu trabalhei 3 meses numa estação de esqui. Que é o intercâmbio Work and Travel. Que é Sim. durante as férias da faculdade. Sim, sim. Aonde? Qual Na local? Carolina do Norte. Que Nos Estados legal. Unidos também. Aí eu fiquei lá 3 meses trabalhando e aí estourou a pandemia. Aí eu voltei em março de 2020, bem ali quando eu tava estourando aqui. Mas segura aí, segura aí. Quando tu estavas lá na Carolina do Norte, Uhum. tu estavas decidida em ficar por lá? Qual era o plano naquele momento, antes de saber da pandemia? Sim. Não, eu não poderia ficar lá por causa do visto, né? Sim. O visto expira, eles dão um período bem certinho pro teu período de férias. Uhum. Quando tu vai fazer o visto, tu tem que levar um comprovante de férias, dizendo, né, da Entendi. faculdade, dizendo, tu vai estar de férias de tal dia até tal dia. Sim, pra tu vir embora, né? Não Exato. ficar lá. Aí depois, quando acaba o teu visto, tu tem, se não me engano, 10 dias. Tem alguns dias pra ficar lá, que eles chamam de grace period, que tu pode viajar por lá. E aí acabou que eu fui visitar minha host family do outro intercâmbio, enquanto nesse período aí, depois do visto. Fui pra Nova York, dei uma passeada e aí eu voltei pro Brasil. Porque eu ainda tinha um semestre da minha faculdade pra concluir. Então, e aí acabou que esse semestre foi todo à distância, por causa da pandemia. E aí finalizei no meio do ano. Entendi. Que legal. E eu compartilho contigo, assim, sabe? Tipo, isso é uma das coisas que o futebol me proporcionou, né? Eu viajei Sim. bastante. Isso
Viajar é espetacular, É né? muito Eu acho que é o bom, melhor é. investimento que existe, assim. E o Uhum. retorno, ele é pra vida toda, não é a longo Exato. prazo, né? Tu comentou da Alemanha, eu estive na Alemanha Uhum. também, estive em Stuttgart, a Uhum. Alemanha é diferenciada também, né? É, eu amei Que também. legal, que legal, que legal mesmo. Uhum. Tá, mas aí me conta, tu voltou, Uhum. pandemia, e aí como todos nós, né, o que que vai acontecer, que eu Isso. vou fazer, pra onde que eu vou, Uhum. e aí em qual momento que tu teve esse insight? Não, eu acho que é por aqui. Foi logo que eu me formei, como eu comentei, eu fiquei esse semestre ali de julho até o final do ano, meio indecisa, não sabia o que fazer. E aí eu percebi que eu queria viajar e não ficar só presa aqui. Sim. Queria ficar, né, em movimento, trabalhando, ganhando dinheiro, mas não sabia como. Uhum. Então eu pesquisei o que que eu iria fazer pra trabalhar com a internet. Daí eu Uhum. decidi que eu queria trabalhar com a internet pra depender só de mim, pra conseguir, né, Liberdade me virar. geográfica. Exato, minha Aham. meta era liberdade geográfica. Aham, entendi. E aí eu fui atrás, aí eu entrei pro mercado de afiliados, que eu falei que eu consegui juntar um bom dinheiro com isso. No mercado de afiliados, tu pode falar o nome, não tem problema. Qual é a empresa, o que que tu fez? Não, na verdade, o meu principal foco, assim, foi pra vender produtos na gringa, que eles falam que é pra fora, e que Uhum. daí eu ganhava em dólar. Ah, entendi. Então eu fiz o curso da Maria Franco, que, nossa, Uhum. me ajudou muito. Uhum. E aí eu foquei bastante, então eu vendia através de vídeo review no YouTube e no Tá. Google Ads. Então eram as duas estratégias que eu usava mais, mas principalmente no YouTube. Uhum. E isso me ajuda bastante até hoje, assim, entra venda um dia, Qual às vezes era não entra. o teu produto campeão de vendas? Bah, o que eu mais vendi se chama Derma Prime, que é um produto de beleza, assim. Eu acho É um que a minha produto esposa usa. físico. Eu acho que eu sei o que que Sério? é. Eu acho, não sei se é. É, não sei, porque ele é dos Estados Unidos. Uhum. Mas eu acho que vende É, pra cá. mas é algum derma. Isso, e aí é produto físico. Uhum. E aí, pra quem não sabe, né, cada venda, o afiliado ganha uma comissão. Sim, Se a pessoa compra pelo link que tu divulga. entendi. Então, até hoje, assim, eu não tô mais investindo meu tempo tanto nisso. Porque eu tô mais Uhum. focada em outras coisas. Mas é muito bom porque de vez em quando entra venda, De sabe? vez em quando cai uma coisinha. Sim. Que Então, legal. que sempre me ajuda. E aí, quando eu vi que eu tinha um tempo mais ocioso, assim, me surgiu isso de, vou criar um Instagram na minha área, porque é o que eu amo, né? O mercado de afiliados não tem nada a ver comigo, Uhum, assim, uhum. com o que eu realmente gosto. Uhum. E decidi fazer isso porque era realmente o assunto que eu gostava, que eu era formada, eu tinha experiência em informação, né? Conhecimento pra Claro. compartilhar. Eu me sentia confiante, assim, pra ajudar as pessoas. E aí eu fui criando. E eu lembro que eu iniciei em setembro do ano passado. E a minha meta era até dezembro, né, do ano passado, ter 1.000 seguidores. 1000. Aham. Não vamos falar quantos tu tem ainda. Tá. Calma. Mas aí, né, chegou ali no início de janeiro, quando virou o ano, já tava bem mais. Mas me diz uma coisa, em qual momento, ou em qual vídeo, não sei se Uhum. foi no primeiro já, enfim, em qual momento tu olhou assim, disse, nossa, é isso? Sim. Que resultado é esse? Como é que foi isso? Foi em... E fala pra gente que vídeo foi, o que foi que tu fizesse, Tá. né, que deu esse boom. Aham. Eu não me recordo certinho, eu acho que foi em janeiro que eu postei ele, porque eu lembro que eu tava na praia. Uhum. E aí começou a bombar, assim, sabe quando não para de entrar notificação? Eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí eu fui olhar... Hackearam a minha conta. Eu já tinha postado alguns Reels, né, porque bombou justamente por causa dos Reels que eu posto. Uhum. Eu já tinha postado alguns ali de setembro a dezembro, mas nunca nenhum tinha bombado. Qual era a tua média, assim, de visualizações? 8.000, 6.000. Já era legal. Né? Uhum. Mas dava no máximo isso, assim, de 5 a 8.000. E aí? Aí eu fui ver, aí eu postei eu sempre postava Reels eu aparecendo e dando algumas dicas, assim, que dava essa média aí de 6, 8.000. E aí quando eu postei que era, se eu não lembro quantos, mas eu acho que era tipo 8 países que não são tão caros pra te visitar na Europa em 2022. Daí, né, eu sincronizei com a música, botava umas imagens com as dicas dos países que são mais econômicos pra gente ir. E eu acho que foi em janeiro, se eu não me engano. E aí ele bombou, assim. Quando eu vi, já tava com quase 1 milhão de visualizações. 1 milhão de visualizações? Isso em um mês, assim. Caramba, E aí E nesse 1 milhão de visualizações entra muito seguidor. Sim, claro. Né? E aí eu fui, assim, eu lembro que eu acho que no início de março, eu acho que eu já tava com uns 30.000 seguidores. E quantos seguidores tu tinha antes desse... Antes eu não tinha nem 10.000. Tinha uns... Nossa, nem sei, mas menos de 10.000 com certeza. Menos de 10.000. Que legal. Sim, e daí eu lembro que eu tava em casa, assim,
esperando virar pra ficar o 10K, Ah, sabe? Tava 9.900. Aí eu queria que ficasse o K ali, 10K. E tinha, eu não me lembro, parece que faz tanto tempo, né? Mas Aham. tinha um número de seguidores que tu poderia usar o link nos stories. Quantos era? Ah, aquele de arrasta pra cima, né? Que agora não é mais. Era o arrasta pra cima. Quantos eram? Era 10 mil. 10 mil. Ah, é verdade. Olha só. Parece que faz tanto tempo, né? 2 Sim, anos. é. Que legal. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Nossa, aí começa a entrar muita gente, né? Começou a entrar muita gente, daí eu fiquei meio desesperada, porque eu não tava esperando. E não sabia muito o que fazer, eu tava na praia, e eu não... Eu aparecia, assim, nos stories, mas não tanto ainda, sabe? E aí eu pensei, não, eu vou ter que aparecer, né? As pessoas têm que saber quem eu sou. Daí eu já pensei, não, vou fazer... Preciso me apresentar, daí eu fiz uns stories contando um pouco de mim e tal, deixei lá nos destaques pra todo mundo novo que chega, Sim, tá né, lá. saber quem eu sou. E aí eu Nossa, fui... preciso fazer isso. Isso é bem importante. Sim, eu sei. É que as pessoas chegam ali e não sabem, né? Eu sei e eu vou deixando, porque amanhã eu vou estar não sei aonde, não sei o quê, o momento perfeito e não, olha só, A falta de tempo. Não, eu jogando contra o meu trabalho, não, eu vou fazer. Tem que fazer. Aí foi assim, aí eu fui crescendo, daí com esse Reels chegou muita gente, então eu não lembro certinho, mas eu acho que ali no início de março tava com uns 30 mil seguidores. E aí eu postei outro Reels que bombou também, que deu mais de 1 milhão. Nossa, que legal. E daí também chegou muitas novas pessoas. E assim como entra, sai, né? Claro. Então tem momentos que, assim, tá parado, porque não tem ninguém entrando, muita gente deixa de te seguir também, porque vê que não é aquilo, não tem muito interesse. Sim, é verdade. E tá tudo bem também, porque... Faz parte do jogo. Sim, e eu acredito que quem tá ali tem que estar quem realmente tá interessado no que eu falo, se não tá muito, nem precisa. Não, tá? e assim, né, Laura, a gente tem que pensar o seguinte, né, nós que usamos o Instagram como negócio, né, cara, curtida, visualizações, cara, é importante, mas não paga a conta. Exato. Né? O que paga a conta é a pessoa te chamar lá no WhatsApp, te chamar no direct, querer saber do teu trabalho, baixar lá os produtos que tu tens, né? É isso que paga a conta. Claro que quanto mais visualizações, enfim, quanto maior for o engajamento, mais pessoas chegam. Mais pessoas estão vendo o teu trabalho. Mas, no final do dia, essa é só uma parte do processo, né? O que conta é a tua credibilidade, né? As pessoas confiarem. Exato. E até, às vezes, eu vejo pessoas muito preocupadas com a curtida e com a visualização. E, cara... Com o número. Esse número, ele é muito mais... Eu brinco até, né? É muito mais pro nosso ego do que pro negócio de fato, né? Sim. Que legal. E aí, nesse momento, começou a bombar, começou a aumentar seguidores e tal. E aí, o que eu faço, né? Como empreendedora, quais foram as ações que tu tomou, assim, para poder entender o que estava acontecendo e responder, né, para isso, né? Sim. Eu sempre tive como um plano de longo prazo, assim, sabe? Eu sempre pensei em criar para ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, como um negócio no futuro, né? A longo prazo, só que eu achei que ia demorar mais. E aí, eu comecei a pensar, eu sempre gostei muito, eu sigo bastante pessoas que dão dicas, né, de Instagram, como trabalhar com Instagram, e eu sempre quis, assim, ter meu trabalho de consultoria e ter um produto digital. Não sabia o que ainda, e até hoje, às vezes, eu ainda não sei. Deixa eu pegar o gancho, tem alguém que, antes de tu começar a postar os vídeos e tal, que foi, assim, uma pessoa que tu olhou o trabalho e disse, que legal esse trabalho, eu quero fazer algo parecido, enfim... Como se fosse alguém, assim, que desse um norte pra ti, com esse trabalho no Instagram, falando de turismo e tal. Tem alguém? Tem uma pessoa que eu sigo, que é a Tarsila, que ela é blogueira de viagens, e ela dava dicas específicas sobre o intercâmbio que eu fiz, o Work and Travel. Então, eu sempre acompanhei muito ela e eu amava o trabalho dela. E ela tem os produtos digitais dela, e eu pensava, nossa, que legal, né, poder... E ela tem muita liberdade geográfica. Sim. Então, eu sempre admirava isso e pensava, nossa, muito legal. Queria muito ser assim. Que legal. E também uma outra pessoa que não era da minha área, só que o trabalho dela com o Instagram eu achava muito legal, que ela era minha prof de inglês antes de eu ir viajar. A Lu, ela tem o perfil For Teachers. E ela dá todas as dicas, assim, pra te ser um professor particular. Eu acho que ela começou a me seguir aqui. Quando tu postou teu story que tu tava vindo aqui. Nossa, sempre... Que legal. Olha aqui, ó. Como é o nome dela? Luísa. Luísa, seja bem-vinda, viu? Muito obrigado. Não, e eu vi, assim, eu fiquei algum tempo sem ter contato com ela. E aí, quando eu vi o Instagram dela, que já tava bem grande, assim, eu falei, meu Deus, que legal. Porque ela, nossa,
ela é uma excelente profissional, assim, sabe? Eu não tenho nem palavras pra falar o jeito que ela trabalha e ela tá... O foco dela é o marketing pra professores particulares, que é uma coisa que não tem tanto. Pois é, eu acho que eu não tinha ouvido falar ainda, não. Que legal. É bem legal. Que Então, ela legal. foca, assim, muito... Tem muito professor particular de inglês, qualquer Sim, coisa. bastante. Então, ela ajuda muito nesse nicho, assim. Sim. E daí, o jeito que ela trabalhava e lidava ali com o Instagram, eu achava bem legal. E aí, ela foi também uma inspiração pra mim. Tipo uma metodologia, assim, que tu curtiu. Que legal. Muito Ó, legal. vou dar um tempinho pra tomar uma água, eu vou Tá. agradecer aqui os nossos apoiadores e vou te chamar aqui, ó. O negócio é o seguinte, ó. Te inscreve aqui no nosso canal, ativa aqui a notificação para você receber os nossos cortes, os avisos que tem episódio novo rodando. Vem com a gente aqui, bastante conteúdo legal, muitos empreendedores de sucesso, que nem a Laura, assim. E para a gente também ter essa troca, é super importante para nós aqui, para mim, né, para o X-Talks, para a gente crescer, que você encaminhe aí, mostre o nosso trabalho para mais pessoas. E eu quero agradecer aqui para os nossos parceiros, a Life Audiologia, né, sempre cuidando aí da sua saúde auditiva. Via Moura Veículos é para quem é exigente com carro, tem que procurar a Via Moura. Também HD Sports Complex, uma nova HD. Antes o pessoal conhecia HD como HD Farrapos. Gente, é outro papo agora. Tem um baita do investimento lá. É um lugar lindo. Ótica Gravataí, né? A Ótica Gravataí, 40 anos de experiência no mercado para cuidar da saúde aí dos seus olhos e de toda a família. Pronto Smart. Pronto Smart tá aqui, né? Trocamos aí, ó. Aqui, ó. Me empresta aqui o teu celular aqui, ó. Fábio, Diogo, olha aqui, ó. Olha aqui a tela da Laura, ó. É a tela ou é a... É a película. É a película. Aqui, ó. Vamos dar uma película de presente pra Laura aqui, que ela tá precisando, ó. Tá ferrada aqui, ó. Uhum. Então, além da película, assistência técnica para Apple, venda de produtos Apple Watch, iPhone, MacBook, iMac, AirPod, tem tudo lá. Bom, tudo que eu tenho da Apple é lá da Pronto Smart. E, para fechar, nossa, né, tudo a ver com a Laura, Original Way, lá, Jordana, Jai, minhas queridas clientes e parceiras. Tá aqui, ó. Ó, vou levar ela aí, hein? Tua próxima viagem tem que ser com a Original Way. Elas fazem um trabalho de consultoria diferenciado. Cuidado 360 com seus clientes, né? Com seus... Como é que chama? Turistas, com viajantes. seus turistas, seus viajantes, seus passageiros. Ah, agora veio. Isso aí. Laura, me diz uma coisa. Tá, a gente chegou aqui já quando a coisa começou a acontecer, Isso. né? E quando que começou a reverter? Quando tu começou a ter procura para tu... Bah, agora eu acho que eu vou ter um produto aqui, né? Eu vou cobrar por isso. Quando que tu pensou isso como negócio de fato? Porque assim, quem abrir ali o link que tem na bio lá da Laura vai ver que ela tem várias coisas, né? Até depois tu diz para nós o que tem ali, né? Cada um. Mas assim, ela tá super bem, super organizada, mas como que foi para tu ter essa visão, né? Para agora eu preciso fazer assim, preciso fazer assado, vou precisar cobrar. Ou alguém te chamou e aí tu, opa, peraí, me conta como é que foi essa parte que tu começou a receber por esse trabalho lindo que tu tá fazendo ali. Então, eu comecei, na verdade, por conta própria, assim. Eu pensei, bom, tá chegando muita gente nova aqui, muita gente com dúvidas semelhantes, né? Que eu tava acostumada, assim, a responder sempre quase a mesma coisa. Sim. E o primeiro produto, digamos, que eu pensei, que eu sempre quis, foi a consultoria, né? Que era uma coisa mais simples, que eu só dependia de mim, não precisava, assim, de plataforma, eu poderia atender eu mesma, era mais fácil. Claro. E aí eu comecei a desenvolver essa consultoria, comecei a pensar como seria a melhor forma, até de divulgar e de explicar para as pessoas como que eu atenderia elas. E porque é algo bem específico, assim, né? Então, eu fiz todo digamos que um roteiro do que eu poderia abordar, só que a consultoria ela é muito aberta, ela é bem, digamos que eu me encaixo com as dificuldades da pessoa para viajar. Sim, então, ela traz, vamos dizer assim, ela traz a demanda e tu personaliza ela traz como um tu vai ajudar. problema, exato, e eu tento resolver. Ela traz a dor e tu tem a resolutiva, legal. Isso aí. E aí eu comecei, acho que abril, março, não lembro, mas foi no início desse ano. E com as consultorias. E eu comecei a divulgar
No início, assim, não foi tão fácil. Não teve tanta procura, sabe? Eu acho que era uma coisa muito nova, as pessoas não estavam dispostas. Achei que tava meio caro também. Mas depois veio. E aí normalmente chega eu mesmo que atendo. Então o link que tem ali no meu Instagram encaminha direto pro meu WhatsApp. Daí eu faço contato até pra eu entender o que a pessoa precisa. Pra personalizar, né? Isso. Porque Perfeito. às vezes não é uma consultoria que ela precisa, às vezes talvez eu não consiga resolver. Legal. Então eu converso com ela pelo WhatsApp. Algumas vezes umas pessoas vêm assim, eu quero muito tirar o visto americano. Mas isso não cabe a mim, sabe? Eu posso dar todas as dicas ali, o que tu precisa Claro. fazer, mas eu não posso te garantir que teu visto vai ser aprovado. Claro, não depende de ti, Exato. né? Tu pode dar o caminho pra encaminhar, né? Isso. Vamos dizer assim. Mostro todos os passos, mas, né? Tu sabe que uma coisa que eu vivenciei muito lá na Itália eu tive perto de muitos atletas que chegavam na Itália com a documentação para fazer a cidadania, né? E é um processo que, assim, eu tive, sei lá, sorte de que eu nasci com ela, né? Meu pai veio da Itália, enfim, então eu sou a primeira geração, vamos dizer assim, né? Então eu nunca tive isso. Quando eu resolvi viajar, eu fui ali no consulado italiano e peguei meu passaporte, entendeu? É claro que não é assim, né? Geralmente com todos, né? E eu aprendi na Itália tudo sobre a cidadania. Tudo. Desde o início, quando a pessoa tem lá a certidão de nascimento de sei lá de quem, do bisavô, do trisavô, até envio para Brasília, retorno e tal. Então, assim, é um processo moroso, né? Um processo difícil e que também depende de muito da boa vontade de algumas pessoas que participam do processo, né? E isso hoje é um negócio, né? Se tu pegar o carro e for para Santa Catarina, aqui do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, tu vê na estrada outdoor, né? Para tirar a cidadania italiana e tal. Então, assim, tem um nicho de mercado aí também. Mas as pessoas, elas... eu acho que tem uma... Eu falei aqui porque eu acho que desmistificou a viagem tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, né? Porque eu lembro que quando eu fui a primeira vez, era, nossa, vai pra Europa, que loucura, sabe? Aquela coisa, a família inteira no aeroporto para se despedir, para receber e tal. E hoje, essa procura, ela é maior. Eu sei porque eu moro na rua do consulado americano, então eu vejo o movimento ali, né? Então, tem sempre bastante gente ali, tem bastante movimento, movimenta muito até o comércio local ali, é bem legal. E a gente nota que parece que cada vez mais tem pessoas indo para fora, né? Sim. E com essa busca de, não só de turismo, né? De uma vida melhor e tal. E tu também recebe esse tipo de demanda, assim como tu falou agora, tá? Tem a demanda que o pessoal vem até me perguntar em relação ao visto, mas e tu recebe demanda assim, eu quero ir morar lá e trabalhar, não sei o que, as pessoas te perguntam? Sim, é que assim, hoje em dia viajar tá muito mais fácil, né, do que era. Então tá muito mais acessível. É que o cartão de crédito tá facilitando, né? Só que muitas pessoas ainda não enxergam isso. Acham que, meu Deus, pra eu viajar, nunca vou viajar, sabe? É uma coisa que nunca vai acontecer na minha vida, é muito difícil. E daí, nesse momento, assim, que eu entro pra mostrar, não é, tu consegue. Eu tento mostrar ali o passo a passo pra pessoa ver que é realmente simples, que ela pode conseguir um dia. Mas sim, entra muita gente. Nossa, como que faz pra eu me mudar pra Portugal? E assim, essa questão de visto, de cidadania é algo muito complexo, né? E muito sério, que não pode ter nada errado. Então, mas sim, entra bastante gente. E as pessoas investem muito para conseguir as documentações, né? Eu vivenciei muito isso, tá? Sim. Legal. E as pessoas, às vezes, não têm, assim, tanta essa noção clareza. de quão complexo é essa mudança de país. E agora, inclusive, vou aproveitar aqui pra falar que eu vou viajar dia 23 pra Austrália. Agora? Sim. Ah, que legal! E vou com um visto que eu vou poder morar lá. E até eu tô falando bastante isso no meu Instagram. Que é uma oportunidade de visto que não é muito falado. Então, muitas pessoas não sabem. E agora eu tô Olha aí, pessoal, dica. Ó o corte, ó o corte. Manda a dica pra câmera lá. Eu tô tentando divulgar mais. Que é o visto Working Holiday Visa da Austrália. E tem também pra Nova Zelândia. E esse visto, ele te dá uma permissão de trabalho. E é um visto de trabalho e férias. Né? Então, tu pode ficar lá por pelo menos um ano e depois tu pode renovar. O visto da Austrália, tu tem alguns requisitos, tá? Então, tu tem que ter ali entre 18 e 30 anos, tu precisa ter diploma, uma prova de proficiência em inglês. Mas o da Nova Zelândia, ele não exige nada. Então, tu tem que ter até 30 anos e aí tu pode aplicar pra ele. Só que eles abrem as vagas uma vez por ano.
Então, e são 300 vagas para brasileiro. Então, isso é muito concorrido. Então, isso depende um pouco da sorte. Mas eu acho, assim, uma ótima oportunidade para quem quer morar fora do Brasil, ter uma vivência fora, né? Uma experiência fora. Porque ele te permite trabalhar lá, se sustentar. Tu pode trabalhar na tua área, se tu souber inglês, se tu conseguir se virar. Mas, assim, ele não te dá nenhum impedimento, assim, de trabalho, sabe? A não ser o idioma, que caso tu não tenha. Mas, assim, ele é muito bom, assim, pra ter essa vivência fora, é muito acessível, porque Top. tu só paga a taxa do visto. Tu não Imagina. vai pagar todo o serviço, assim, de um intercâmbio, né? Que às vezes é muito, muito caro. Então, ali tu paga a taxa do visto, e aí tu tem esse direito de ficar 1 ano como se tu fosse praticamente um cidadão do país, porque tu pode trabalhar, tu pode sair do país. Então, eu vou estar lá na Austrália, mas eu posso viajar. A única regra desse visto que eu vou é que eu não posso ficar mais de 6 meses no mesmo emprego. Então, em 6 meses eu tenho que trocar. Entendi. Mas é assim, daí eu vou compartilhar toda essa experiência lá no Que Turista legal. Life. Que legal. Isso aí, Sim. trabalho, viagem, bastante conteúdo, tá dentro do teu propósito. Sim, sim. Que legal. Tá, mas assim, ó, a gente deu a volta e tu, né, não me respondeu lá. Vamos lá, vamos voltar lá em quando nós começamos a... Sim. Tu falou que tu, de repente, deu uma ajustada no valor e tal, porque tu achou que, de repente, não estava muito condizente. Mas em qual momento que acontece, assim, que começa a ter demanda, sabe? Tu começa a trabalhar com essa consultoria. Sim, então eu comecei lá por abril. E aí, em maio, começou a ter umas procuras. Em abril teve algumas procuras, mas assim, ninguém fechando, sabe? Todo mundo perguntando, querendo saber mais. Cotação. Tal. Exato. Daí, em maio, a primeira pessoa fechou. Daí eu pensei, meu Deus, fiquei até meio nervosa, né? Pra primeira consultoria, não sabia muito bem como fazer. E a consultoria, ela é 2 encontros. No primeiro, eu converso com a pessoa, né, pra entender mais o que ela precisa. Levantar as oportunidades. Isso. E daí, o segundo encontro, a gente marca sempre conforme a disponibilidade dela ou minha. E aí, a gente marca esse encontro online, que dura 1 hora e pouquinho. E aí, eu trago a resolução pra ela, falo, né, de algumas dicas, enfim, o que tentou ajudar ela da melhor forma no que ela precisa. E aí, ali, essa primeira pessoa, eu lembro que ela queria fazer... Ela tava indo pra Fernando de Noronha. E era a primeira viagem, assim, dele sozinho. Nunca tinha viajado sozinho. E aí, ele tava bem inseguro, assim, não sabia a questão de hospedagem. A passagem, ele já tava prestes a comprar, mas eu dei ali um auxílio pra ele. E eu mostrei, recentemente eu tinha viajado sozinha pra África do Sul. E eu compartilhei bastante essa questão de viajar sozinha e tal. Que muita gente tem medo, né? Então eu tentei passar bastante essa confiança pra ele. E ainda mais que ele é dentro do Brasil, né? Claro. Que é assim, tá bem na nossa zona de conforto, não tem outro idioma, não tem outra moeda, tudo bem mais tranquilo. Sim. E aí eu ajudei ele toda nessa questão de hospedagem lá, nos passeios de lá. Isso tudo eu passei no segundo encontro, né? Que o primeiro é mais pra gente conversar mesmo. E aí, nossa, quando ele voltou, ele tava realizado, assim. Ele, meu Deus, Conseguiu. Laura, tu abriu minha cabeça demais, assim. Foi os melhores dias da minha vida. Conheci muita gente, que eu acho que isso é um dos pontos positivos de tu viajar sozinho, né? Sim. Tu conhece Tu te obriga, muita né? gente, sim. Interagir. Isso. E aí ele tava realizado, assim. Nossa, ele me mandou um feedback muito bonito até, que eu compartilhei. Que legal. Que ele falou que realmente aquela viagem tinha sido incrível, que tinha aberto a mente dele pra ter coragem pra ir pra outra, sabe? Pra fora do Brasil, talvez. E assim começou. E aí, compartilhando os feedbacks, as pessoas vinham chamar mais, perguntar mais. Aumenta a autoridade, né? Prova social. Legal. Exatamente. E aí foi indo. E hoje eu atendo, assim, eu boto limite, sabe? Não é aberto, assim. Eu sempre tento botar tantas por mês. Depende. Tipo, esse mês eu acho que foram 2. Porque eu tô muito envolvida na viagem. Então eu não quero, assim... Eu tô bem focada. Muita coisa pra fazer. E eu gosto de me dedicar pra atender a demanda, sabe? Claro. Então, às vezes... E agora lá eu não sei como vai ser também. Então, a princípio, eu não vou atender nos próximos meses. Mas lá, conforme for indo, né? Eu posso trabalhar de casa também. Então, Claro. isso é bom, liberdade geográfica que eu verdade. buscava. Então, mas foi assim. E aí, ali em maio, quando eu voltei da África, que eu fui pra África final de abril e voltei início de maio. Aí entrou uma agência, assim, em contato comigo pra falar sobre algum produto digital. Só que inicialmente eu não queria curso. Porque eu achava, assim, muito complexo e eu tinha aquele receio, tipo, de talvez investir muito meu tempo e dinheiro também e não dar certo. Então eu queria algo um pouco menor pra ver como é que ia ser o resultado. E aí eles me sugeriram um e-book.
Boa. E eu pensei, no e-book eu acho que é mais tranquilo, né? Mas eu vou conseguir fazer de uma forma mais rápida também pra ver o resultado logo. Também não vai precisar aparecer, né? Vai ter que Exato. escrever, mas fica mais dentro da zona de conforto também. Sim, Eu Entendi. sempre tive bastante facilidade de escrever. Uhum. Eu gosto bastante. E aí eu fui pensando assim, tá, eu vou fazer um e-book, mas sobre o quê, né? Porque viagem é algo muito abrangente. Sim. Pode ter vários nichos dentro da viagem. E aí eu tentei perceber, assim, percebendo que o meu público tinha mais dúvidas, que normalmente as perguntas mais frequentes, né, as maiores dores. Uhum. E aí eu criei 2. Porque aí que é o principal, que é o guia de primeira viagem, que ele é o mais completo. Ele dá o passo a passo do zero, se tu nunca viajou, até tu realizar a tua viagem. Tudo ali, passagem, hospedagem, documentação, né, que é muito importante. Uhum. Enfim, seguro viagem, o passo a passo de como tu fazer tudo. Se tu abrir ali o e-book, tu consegue fazer todos os passos pra te realizar a tua viagem. Uhum. É um manual. Uhum. E aí eu, junto com esse, foi também o manual das passagens aéreas, que daí ele é específico pra passagem aérea, né? Pra ver como encontrar as melhores oportunidades, onde comprar, se o site é confiável ou não. Essas coisas mais relacionadas à passagem, que também é outra coisa que é muito, assim, as pessoas têm muitas dúvidas. Então, esses 2, daí eu desenvolvi em junho, se eu não me engano, desse ano. E o lançamento foi final de junho. E aí foi bem legal também, daí já é numa plataforma, né, que a pessoa compra, que daí eu sempre divulgo, inclusive esse mês é o Black November. Olha aí, que tá tudo com muito desconto. E tá aí, dá o caminho pro pessoal, como é que eles fazem pra É chegar só lá. entrar no meu perfil, clicar no link da bio e ali os 3 primeiros links já são tudo com desconto. É só clicar ali no link e finalizar a compra, que tá tudo bem barato. E qual é o teu arroba? @turista.life. É isso aí. E, ô Laura, me diz uma coisa, tu sabe mais ou menos quantas pessoas tu já atendeu? Quantas pessoas foram impactadas pelo teu trabalho já? Mais ou menos? Dessas que te contrataram, né? Não porque, enfim, quantos seguidores tu tem hoje? Pode falar. 104 mil. 104 mil, eu chego lá ainda. 104 mil, parabéns. Sim. Vai, números, assim, é difícil. Óbvio que impactados de eu ajudar no meu direct. Meu Deus, né? É muito, assim. Tem que cobrar. Tem que cobrar, tu vende ajuda. Mas aí... Nossa, que compraram, assim, mais de 100. Legal. Que legal. Entre e-books e consultorias, né? Não só em um. Sim, que legal, guria. Parabéns. E me diz uma coisa, quais são... Não sei se tu consegue listar. Quais são os países que tu já viajou, né? Ou o número, né? Ainda dá pra listar. Ainda dá pra listar. A meta é não conseguir listar, mas ainda dá. Mas isso aí em breve tu vai estar... Ainda mais agora que tu vai pra lá e tenho certeza que tu vai aproveitar bastante. Eu fui aqui na América do Sul, pro Uruguai, Argentina e Paraguai. Isso com o vôlei. Mas fui pro Uruguai também com a minha família. E aí fui pros Estados Unidos, pro Canadá, Alemanha, Polônia e Áustria. E África do Sul. Que legal. E agora, em breve, Austrália. E Suíça. Antes da Austrália, eu vou ir na Suíça. Suíça. Eu vou ficar lá uma semana que eu vou aproveitar que é no caminho, assim, vou parar que uma das minhas melhores amigas tá morando lá. Daí eu vou ficar lá uma semana, daí eu sigo pra Austrália. Mais um check, né? Legal. Me conta um perrengue. Me conta um perrengue aí, um perrengue chique. Tá. Uma coisa aí que rolou numa dessas viagens aí que tu te viu meio mal. Sim. Pior que isso, sempre as pessoas perguntam. Eu sou sortuda, assim, né? Eu vou até bater aqui na bandeira. Porque nunca, assim, de algo muito horrível, grande, não aconteceu, assim, por enquanto. Mas de perrengue de... Vou contar um que aconteceu na minha primeira viagem, que foi quando eu fui pra Disney. Que eu fui com amigas, né? Com uma agência aqui do Rio Grande do Sul. E... A famosa? A famosa. A tia? Essa mesmo. Quem não conhece, Sim. né? Tipo, tu falou, fui em grupo pra Disney. No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Tá tão intrínseco esse marketing conosco que a gente sabe quem é, né? Sim. Não precisa nem dizer. Muito forte esse nome. Mas assim, aí... primeira viagem, tá? Eu tava bem nervosa. E chegando lá, e eles indicavam, assim, como a gente ficava no hotel, era 14 dias de viagem, se eu não me engano. E era todo dia parque, o dia inteiro fora, e verão, calor. A gente ficava muito cansado quando chegava. Eles falavam, leva... A gente indica levar, tipo, aqueles cup noodles, que é tipo miojo, que faz aquelas massas instantâneas.
E aí eu vou levar. E eu levei, acho que 3 ou 4 potes daqueles cup noodles. E aí quando eu cheguei lá na imigração, não falava nada de inglês, nada. Aí é individual em cada guichê, e quando chegou a minha vez me perguntaram, não lembro tudo que perguntaram, mas aí eu entendi que perguntaram se eu tinha comida na mala. E eu falei, sim. Eu falei, yes. E aí, tá. Daí ele É a seguiu pessoa, ali. opa, como assim? Daí ele seguiu ali com aquele papel. Daí, tá, me liberaram. E entregaram meu passaporte com um papelzinho lá, um formulário. E aí eu vi que o papelzinho de todo mundo tava com um rabisco lá em azul e o meu tava em vermelho. Daí eu já fiquei meio nervosa, né? E aí, na hora de passar ali pra pegar as malas e sair ali da área da imigração, da segurança, me encaminharam pra uma sala. Todo mundo saindo, e daí a moça, não, tu tem que ir por aqui. Aí eu fui sozinha, daí eu já fiquei muito nervosa. Daí eu só tentei avisar alguém que eu tava naquela sala, né, pra não esquecerem de mim. Mas aí chegou lá, eles queriam abrir minha mala, justamente porque eu respondi que eu tinha comida. Então eles abriram ali a minha mala, não tava entendendo nada, né? Eu pensei, meu Deus, E agora? o que eu tô Vou ficar fazendo preso aqui. E aí começaram a tirar minhas coisas ali e falando que eu não entendia. E aí eles pegaram esses potinhos de cup noodles que eu tinha levado. Mas assim, eles ficaram... Eu tinha levado 4, eu acho. Eles ficaram com 2 e deixaram 2 pra mim. Eles queriam experimentar. Eu acho que eles estavam com fome. E aí viram ali, tá, e daí me liberaram. Mas assim, eu fiquei muito nervosa, né? Sim. Ah, que legal. E a gente passa por isso em viagens, né? Quando eu fiz um voo Nápoles-Stuttgart, quando eu cheguei em Stuttgart, eu tenho 4 cirurgias de joelho, né? Nossa. 2 em cada. No joelho direito eu ainda tenho parafuso. Quando eu desci em Stuttgart, eu fui passar na detector de metais e apitou, né? Sim. Aí tu tira tudo, né? Anel, corrente e tal, não sei o que, relógio, tudo. E passa de novo e apita. Eu mostrei pra pessoa, disse, só você dar calça jeans, o botão, né? Sim. Daí passa e apita. Daí ele, vamos numa sala. Ele foi lá numa sala, tirei a roupa, fiquei só de cueca. E aí eles com aquele, né, detector e no joelho, pi. Daí daí eu expliquei. É isso. Expliquei, eu tenho um parafuso aí e tal, não sei o quê. Nossa. E aí eu viajava com o raio-x. Do joelho. Entendeu? Eu viajava com raio-x e disse, não, peraí. Aí fui na mala. Nossa, e tal. esperto. Não, mas é porque já tinha acontecido. Sim. Mas aconteceu uma vez. Só que, vou te dizer assim, ó, o raio-x estava ali porque estava ali, não foi porque eu lembrei de botar, sabe? Sim. Daí eu, não, mas peraí, eu acho que o raio-x tá na mala. Aí eu peguei e mostrei o raio-x pra eles, ele, tá, não sei o que, tá, vai embora. Então, assim, e ali, tu tá em outro país, né? Os caras falando o inglês com o alemão puxando, né? É o ambiente que te deixa nervoso. É o ambiente nervoso, isso. Mas no fim deu tudo certo. Ô, Laura, me diz uma coisa. Desses lugares que tu já viajou, que tu já conhece, de todos eles, qual que é a tua viagem inesquecível? Qual que é o lugar, assim, que tu lembra? Olha, sério. Porque eu tenho o meu, eu vou falar, mas eu quero saber qual é o teu. Isso é muito difícil pra mim. Eu imaginei. Mas... É que eu tenho, assim... eu vou dizer Canadá. Tá. Porque, nossa, é a junção de tudo que eu gosto, assim, é um país onde eu fui, tá? Eu fui pra Toronto, Ottawa e Quebec. E Toronto foi meu preferido porque é uma cidade grande, mas ela não é caótica, ela é limpa, as pessoas são muito legais, tem pessoas do mundo inteiro, porque lá tem muito imigrante, então tu conhece gente do mundo inteiro. E a experiência que eu tive foi muito boa lá também, isso varia, né? Às vezes a pessoa vai e tem uma experiência totalmente diferente do mesmo lugar, às vezes por causa da hospedagem que ficou, às vezes por causa do tempo, se só pegou chuva, se só pegou sol. E então toda a experiência contou pra eu amar, assim, eu quero muito voltar pra lá, até talvez morar lá. Que legal. Mas ao mesmo o clima? tempo, lá, eu fui em dezembro, tava bem frio, até nevou. Mas nem era inverno ainda, era inicinho de dezembro. Mas porque lá a temperatura ela vai bastante abaixo de zero, né? Varia, sim. 18, 20. É que o verão é quente também, eles têm os dois extremos, assim. Aí eu fui no inicinho do inverno, mas quando a gente chegou em Quebec, que é mais pro norte, aí a gente pegou nevasca. Assim, eu nunca tinha visto montanhas, assim, de neve tapando o carro, sabe? E aí tava bem frio. Foi o lugar mais frio que eu peguei, que foi menos 21. Muito frio. Muito frio. Só que eu ia falar também que eu amei a África do Sul.
porque óbvio que eu tenho amigos que moram lá, que eu conheci no intercâmbio. Uhum. Então tem esse lado afetivo, assim, que eu Claro, tava com tem a eles. memória afetiva, sim. Sim, então eu gostei muito, só que eu fui pra Cidade do Cabo, que é Cape Town. Uhum. E de natureza, o lugar mais bonito. Que legal. Muito, muito lindo. E... Eu não conheço. Tu sabe que, eu tava falando da neve, né? Uhum. Em 2013 eu morava em Vicenza, Uhum. e Vicenza fazia uns 5, 6 anos que não nevava de tu ficar preso em casa, sabe? Nevou uma semana sem parar. Eu lembro, engraçado assim, né? Eu lembro que, pô, tu precisa ir no supermercado em algum momento, né? Sim. Tu pode ficar sem treinar, sem sair, Mas sem comida. sem comida não dá. E aí eu saí para um supermercado e a neve ela batia quase no joelho, né? Uhum. Eu andei um pouco, cara, não tinha como ir. Não tinha como ir, sabe? Aí eu voltei, pô, o que eu vou fazer, né? Uhum. E aí um vizinho meu vinha do supermercado com as raquetes aquelas no pé, sabe? Sim. Eu disse, cara, eu preciso disso. Uhum. Guria, tu não sabe. Bom, eu levei 1 hora pra andar 1 quadra e 1 hora pra voltar. Sim. Porque, primeiro que pro atleta, horrível. principalmente do futsal como eu era, não é indicado Uhum. usar. E eu já tinha cirurgia no joelho, né? Já tinha feito uma, então eu tinha medo. Sim. Cara, foi muito engraçado. Porque, Ah. bom, eu voltei todo molhado. Eu estraguei um monte de coisas que eu comprei por causa da água, porque é neve, né? Enfim. Sim. Esse é um que eu lembro de neve. E o segundo, em 2008, em Pescara. Faziam 20 anos que não nevava. Meu Deus. Nevou. E nevou, guria, que a gente ficou 5 dias preso também, Nossa. em casa, mas não como a neve de Vicenza, até porque Vicenza é mais no norte da Itália, é mais frio, né? Mas onde eu vi mais neve foi em Stuttgart. Fui passar o Natal e o Ano Novo em Stuttgart e eu vi a primeira vez aquela coisa do filme, das crianças batendo na porta, pedindo um dinheirinho pra, com um carrinho de mão e com a pá, tirar a neve da porta. Que a neve ficava assim na porta. Não, eu lembro do meu tio com a chaleira de água quente, botando água no para-brisa do carro pra sair, sabe? Então, me marcou assim, porque Sim. era Natal, daí aquela coisa, né? Do Natal, do frio, da neve. Eu me senti... inverno, tava dentro do filme de Esqueceram de Mim, sabe? Sim. Mas, tchê, tu falou agora da cidade, né? A minha cidade, o lugar que eu mais visitei fora do Brasil é Roma. Eu fui 11 vezes em Roma. Meu Deus. Eu sou apaixonado por Roma. Eu brinco assim que em roda de amigos, né? Cara, bota um papel e uma caneta aqui, eu desenho pra ti onde tu quer ir, qual é o metrô, porque eu sou apaixonado por Roma. Eu acho que Roma tem muita arquitetura, tem muita história, e é pra tudo quanto é lado, sabe? Tu anda no centro de Roma ali, tu entra numa viela, quando vê tem um monumento, assim, sabe? Eu acho muito que isso histórico. é incrível, sabe? É incrível mesmo. Mas, claro, das capitais do mundo que eu conheço, talvez a que eu acredito que seja mais preparada para o turista é Paris. Porque Paris, enfim, né, faz um tempo que eu não vou, mas Paris todas as indicações nas placas espanhol, francês, inglês, assim, uma facilidade para tu te comunicar, para tu te locomover. Por exemplo, na Itália não é bem assim, em alguns lugares né? Mas em Paris, eu lembro que eu fui com mais 2 amigos e a gente passeou bastante, a gente foi na Disney lá e tal, foi super legal e foi super fácil, sabe? A gente não passou perrengue, porque era tudo na mão e também o povo, sabe? O povo tinha uma receptividade que não tem na Itália, né? Uma receptividade muito grande, assim. Na Itália é legal, mas não é como a gente foi recebido ali. Em Londres também foi bem legal. Enfim, eu tive Isso também em conta Lisboa. muito. Então, são lugares que em Amsterdã também é legal, sabe? Eu acho que isso também conta muito, né, para a experiência do passageiro, né, do turista, enfim. Tá, mas me conta, quais são os produtos que tu oferece? Eu vi que tem um link ali na bio do teu Instagram, que tem várias coisas, achei bem legal, bem organizado, bem bonito, parabéns. Divide conosco aí, o que tem ali? A pessoa que vai lá na tua bio, clica no link, o que ele acha lá? Então, tem os 3 e-books, né? Que eu encaminho direto ali pra página de vendas, de compra, que a pessoa pode comprar diretamente ali. Aí tem o link da consultoria, que é o que a gente conversa, né? Que encaminha pro meu WhatsApp, a gente conversa pra fechar ali a consultoria.
Tem também o roteiro de viagens, que é um serviço, assim, que eu faço, mas eu não divulgo tanto. Mas se a pessoa precisa muito, eu faço, que é bem específico, assim. Eu vou ir pro Rio de Janeiro, vou ficar tantos dias. Faz um roteiro pra mim, porque não sei muito, então eu faço. Tem o link ali na minha bio. Também a gente conversa um pouco pra eu entender melhor. E ali tem outros links que é mais pra ajudar, assim, na questão até de fazer passaporte. Tem o curso que eu fiz de afiliado, que me ajudou bastante. Que as pessoas às vezes têm interesse, tipo, mas como que tu começou a ganhar dinheiro com a internet? E ali tá tudo indicado. E eu acho que é isso aí. E alguns sites, assim, que eu acho que é importante para as pessoas que estão pesquisando, assim, eu sempre indico quanto custa viajar. Que é um site, uma plataforma que tu consegue ver ali mais ou menos quanto que tu vai gastar em cada destino. Que legal. É bem legal. Quanto custa viajar? Isso. Que legal. Aí ali tu põe, eu vou ir pra Suíça, por exemplo, agora. Aí eu vou ficar tantos dias. Aí ele diz média de custo com comida, transporte. Nossa, que legal. Então tu tem uma noção de quanto tu vai gastar por dia. Daí tu consegue fazer o teu orçamento. Top. Então é isso. Tem os meus produtos ali, os e-books, a consultoria e alguns sites que eu acho que são bem úteis pros viajantes. Entendo. Quem quer viajar. Tá bem. E assim... a pessoa, ela vai agora no início de 2023 viajar. Ela quer viajar. Tá. Eu quero que tu dê 2 dicas. Uma dica nacional, bom, bonito e barato. Tá. E uma dica internacional, bom, bonito e barato. De destino? De destino. Tá. No Brasil, vamos ver, bom, bonito e barato. Vou te dar uma ajuda. Eu gosto muito de praia. Me dá essa eu ia dica. falar que eu ia indicar Florianópolis. Tá. Porque gosto muito do Rio de Janeiro, clássico, mas é mais caro. Floripa acho que sai um pouco mais em conta. E, né, Fernando de Noronha é bem caro, eu nunca fui. Mas me comenta, assim, que é bem caro, óbvio que é muito bonito. Sim. Só que, então, acho que bom, bonito e barato, eu diria Florianópolis, ou ali Litoral Paulista, Ubatuba, essas praias. Tá. E internacional, bom, bonito e barato. Assim, barato é meio relativo, mas eu diria que aqui na América do Sul sempre sai mais em conta. Né? Eu gosto muito do Uruguai, só que o Uruguai no momento tá meio caro. Então, acho que Peru é um destino legal, porque as passagens não são tão caras. E óbvio que tem, assim, os destinos na Ásia, por exemplo, pra nós é muito barato. Porque o nosso dinheiro vale mais. Só que pra chegar até lá é caro, porque as passagens são caras. Sim, então, entendi. talvez não valha a pena. E eu diria África do Sul. Eu fui agora pra África do Sul e, meu Deus. Vale a pena. Eu consegui promoção de passagem, né? Tava bem barato. Agora vem Black Friday, né? Sim. E África do Sul, o nosso dinheiro, por enquanto, ainda vale mais que o deles. Então, as coisas são ou iguais aqui ou mais baratas. Nada é mais caro. Que legal. Então, tu consegue economizar bastante e é muito lindo. E uma passagem tá em quanto em média pra África do Sul? Assim? Pra África do Sul? Agora, no momento, eu não sei. Mas quando eu fui em maio, eu paguei 3 mil e de volta. Não, Com tudo. É interessante o preço. Legal. Gente, conversei aqui com a Laura, turista.life. Laura, fala pro pessoal aí como que eles te encontram e como que tu pode ajudá-los de fato. Tá, então, gente, sigam lá, @turista.life. Eu ajudo vocês com tudo de viagem, com as dicas das minhas experiências de viagem, com a minha formação também, meu conhecimento. Então, se tu quer viajar, tu não sabe por onde começar, segue lá as minhas dicas e qualquer coisa também entra no link da minha bio, que lá tem todos os meus e-books e os meus serviços que vocês podem entrar em contato comigo. E é isso aí, fico à disposição para ajudar vocês a realizar o sonho de viagem de vocês. Olha que legal. Então, tivemos esse papo muito legal com a Laura. Laura, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado por ter me dado a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Foi muito legal. E eu te convido mais uma vez, te inscreve no canal, deixa o teu like para tu receber as nossas notificações dos cortes, dos novos episódios. Olha, nós vamos ter um monte de papo legal, assim como a gente teve aqui com a Laura. Vale a pena, te inscreve aí, me ajuda aí, encaminha esse vídeo aqui para algum amigo que está querendo viajar, que está querendo saber mais de como se organizar aqui para ele conhecer a Laura. E para fechar, eu agradeço a Life Audiologia, Via Moura Veículos, HD Sports Complex, o seu novo espaço HD lindo, Ótica Gravataí, Pronto Smart, seu próximo iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch e AirPods, tá lá, é só falar com a gurizada. E Original Way, né? Original Way aí, que é a minha agência de turismo e vai ser a sua próxima agência de turismo. Fala lá com o time da Jordana que elas são top. Laura, muito obrigado. Foi um prazer conversar contigo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.